deixares notar quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares. Deixa o altar de Deus. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceita. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares. Deixe diante de Deus o que Ele resolve. Quando tudo perante o Senhor e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares notar. Se orares, porém, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando notar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares notar. Aleluia, glória a Jesus. É o teu Pai. Você pode falar com o teu Pai porque Ele está sempre disposto a ouvir os filhos. Glória a Deus. O nosso Deus é fiel, justo e verdadeiro. Aleluia. Não nos deixa, amados, em momento nenhum. Não nos abandona e não nos esquece. Por isso que Ele é Pai. Por isso que Ele é único. Vamos ler a palavra do Senhor em 2 Reis 4, primeiro, para ganharmos tempo. Deus está aqui no nosso meio. 2 Reis 4, primeiro. O título diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Vamos ouvir o que Deus tem falado no nosso coração nessa palavra de hoje. Deus está aqui no nosso meio. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar.
Jesus os saudará, bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus. Glória a Jesus. Toca-me com brasas tu. Peça que ele vai tocar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre atindo ao teu mandar. Amém, queridos? Todos encontraram? 2 Reis 4, primeiro. Vamos ler para ganhar tempo. E diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio um credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Glória a Deus. Oh, aleluia. O nosso Deus é assim, amados. É um Deus grande, poderoso, que faz infinitamente mais do que a gente pede e do que a gente precisa. Deus, Ele conhece a nossa estrutura, sabe que a gente é pó. Deus conhece a nossa necessidade. Deus sabe que a gente precisa na nossa casa, na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, repare que nessa situação, essa mulher estava desesperada. Por quê? Porque ela tinha 2 filhos, que segundo a história não eram adultos ainda, eram adolescentes, ou seja, não podiam trabalhar. Porque naquele tempo, as mulheres não trabalhavam. A gente sabe a história. As mulheres ficavam em casa, cuidando do lar da casa, dos seus filhos, do esposo, e os maridos iam trabalhar. Por quê, queridos? Porque quando Deus fez Adão, Deus falou: do suor do teu rosto comerás. Mas a ordem foi para Adão, para ele trabalhar, ele sustentar a casa, porque foi uma ordenança de Deus para o homem. Então isso se prolongou. Então as mulheres não trabalhavam, viviam somente cuidando do lar da casa. Mas o esposo dessa moça morre. Aí ela fica desamparada dos homens, porque de Deus nunca ninguém é desamparado. Glória a Deus. Aí os credores batem na porta dessa viúva para cobrar uma dívida do esposo. E ela ficou sem saber o que fazer, porque ela não tinha recursos. Ela não herdou recurso do esposo, mas tinha uma dívida a ser paga. E a gente sabe que todos que têm uma dívida precisam quitar. E todos que têm querem receber, né? Porque emprestou, ou deu, fez alguma coisa, mas quer receber. Então aquela mulher não sabia o que fazer. Mas o Deus que contempla a vida do homem e da mulher na terra, o Deus que sabe de tudo e vê tudo, o Deus que não desampara o seu povo, os seus, o Deus que cuida do órfão e da viúva, ele contemplou essa situação. Glória a Jesus. É por isso que ele permitiu Eliseu ir ver essa mulher. Porque quando essa mulher foi até os servos de Deus, porque tudo em nossa vida, queridos,
precisa ter uma iniciativa nossa. Deus faz a parte dele sempre. Nós que temos que fazer a nossa parte. Então aquela mulher viu a sua situação e ela tomou a iniciativa. Ela foi até o homem de Deus. Por quê? Porque Eliseu, naquele tempo, naquela situação, ele estava representando Deus na terra, como você hoje representa. Porque você é cristã. Por que você é cristã? Porque você é crente em Cristo, crente em Jesus. Não que você carregue uma placa de igreja nas suas costas, na sua testa. Não. Você é crente por quê? Quando me perguntar por que você é crente, porque eu creio em Jesus. Porque eu sou crente em Cristo. Não em religião nem em teoria, mas crente naquele que me salvou. Porque quem morreu para te salvar, me salvar foi Jesus. Então, eu sou crente em Cristo. Por isso que eu sou crente. Então, aquela mulher, ela se viu em aperto. Mas ela tomou a iniciativa. Ela não se intimidou com a afronta do credor. Porque o credor veio para levar. Não foi pedir a ela, vou levar, me deixa os filhos. Não, foi para levar os filhos, para ser escravo, servo. Mesmo sem poder trabalhar. Mesmo sem idade para trabalhar. E ela não tinha outra opção a não ser dar os seus filhos. Qual é a mãe que quer ver o seu filho sendo escravo? Sendo maltratado? Nenhuma. Então aquela mulher viu que ela precisava se levantar. O que ela fez? Foi até Eliseu. Aleluia. Talvez ela tivesse já ouvido falar. Tem um profeta aqui, tem um servo de Deus que fala com Deus e Deus ouve. Tem um servo de Deus aqui que ora a Deus e ele escuta e responde. Então ela ouviu falar de um profeta, ela foi ter com o profeta. Ela poderia pensar, ele pode não me ouvir, ele pode não me ajudar, mas mesmo assim ela foi ter com o profeta, porque aqueles que se humilham, Deus exalta. Glória a Deus. Ela vai até o profeta. Eliseu poderia falar, não vou falar com essa mulher, não conheço ela, mas não. O homem que tem direção do Espírito Santo, ele fica ligado naquilo que Deus tem para ele e tem para fazer através da vida dele na terra. O homem que é guiado pelo Espírito Santo, ele tem direção. Ele sabe aonde Deus quer que ele vá. Ele sabe o que Deus quer que ele fale no momento certo e na hora certa. E Eliseu foi assim. Um profeta de Deus, guiado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Afinal, ele pediu a Deus isso, né? Porção dobrada no Espírito. E Deus não concedeu? Porque não é Elias que passou para ele, Deus que deu. Porque o homem não tem poder de passar nada para outro homem. O homem é pó, é falho. Deus que tem um poder. E ele dá quem ele quer. Ele usa quem ele quer. Então, aquela mulher foi ter com o profeta. Mas Eliseu perguntou: que tem, mulher, em tua casa? Glória a O Deus. que é que você tem, em outras palavras, para Deus atuar aqui? O que é que você tem para chamar a atenção de Deus para a tua vida? O que é que você tem feito para Deus olhar para você agora e tocar naquilo que você precisa? Em outras palavras. Glória a Deus. E Eliseu pergunta a ela: o que é que você tem em tua casa, mulher? E ela fala: você não tem nada. Mas ela se recorda que tinha algo na casa dela. Ela nem imaginou que naquele algo, aquele pouquinho, era onde Deus iria atuar. É onde Deus iria chegar. Era onde Deus iria tocar. Era naquele pouquinho de azeite. Ela nem imaginava. Quando Eliseu pergunta a ela, ela fala: não, sua terra não tem nada, a não ser uma botija com um pouquinho de azeite. Ela lembrou que tinha alguma coisa lá. Alguma reserva ela tinha lá. E Deus que trabalha, queridos, aonde a gente menos espera, Deus usa qualquer situação, mas Ele não deixa em falta o seu povo. Aí Davi fala, eu gosto muito dessa frase de Davi: já fui novo e hoje estou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Que palavra poderosa! Porque eu entendo, queridos, que a palavra de Deus, como Ele mesmo diz, ela é pura, perfeita, digna de toda aceitação e é escudo.
para quem crê na palavra. Aleluia. E eu tenho visto ela se cumprir. Porque você pode estar sem recursos no momento. A porta pode estar até fechada. Mas se você orar ao Deus do céu, eu quero ver, queridos, quem vai impedir a porta de se abrir. Porque quando eu orar ao Senhor, querendo uma porta de emprego aberta, eu cria que Deus ia abrir. E nada pode impedir da porta se abrir. Deus abriu. Porque o anjo anuncia a Zacarias que para Deus não haverá impossível. Não haverá, querido, não existe. O impossível é para o homem que é limitado. Mas Deus, que é o Todo-Poderoso, não há impossível para Deus. Aleluia. Deus, Ele age aonde Ele quiser atuar, queridos. O que falta é a fé em ação. Porque o que eu vejo nessa mulher é uma atitude de fé, ação e obediência. Glória a Deus. Quando aquela mulher fala com Eliseu que não tinha nada, não tinha um botijão de azeite, Eliseu fala com aquela mulher: mulher, toma vasos emprestados aos teus vizinhos. Ela poderia questionar: para quê? Que eu vou tomar vasos emprestados aos meus vizinhos? Aonde é que meus vizinhos entram nisso? Não é assim? Ela poderia questionar. Ela poderia pensar: eu vou bater na porta do vizinho para incomodar. Mas ela não questionou, queridos. Quando Deus Ele manda, Ele garante. O profeta estava direcionado por Deus. Ele não estava fazendo aquilo que ele estava querendo fazer, não. Ele estava fazendo algo que Deus lhe direcionou. Deus queria atuar naquela casa, naquela vida. Mas para Deus atuar, Deus precisaria ver nela uma atitude de fé e uma atitude de obediência. Glória a Jesus. E Deus encontrou. Deus encontrou fé em ela crer no homem de Deus. Ela crê na palavra lançada profética. E ainda Deus viu obediência em ela executar a ação que o profeta designou. Duas atitudes que Deus se agrada: fé e obediência. Deus encontrou naquela viúva. Glória a Deus. Talvez ela não tivesse um templo como a gente tem para congregar. Ela não tinha uma Bíblia escrita como a gente tem. Ela não tinha exemplos de fé, exemplos de obediências, exemplos de milagres. Mas quando ela ouviu a palavra do profeta, ela creu. Glória E a ela Deus. colocou em ação a sua fé. E ela toma vasos emprestados. Ela perdeu os seus filhos para pegar vasos emprestados com os seus vizinhos. Jesus. Glória Deus a viu a Deus. atitude dessa mulher. Aleluia. Que ela não se envergonhou. Ela não foi uma pessoa soberba, não. Ela foi lá, se humilhou e pediu aos seus vizinhos vasos emprestados. O que é que Eliseu falou com aquela mulher? Primeiro Eliseu falou: toma vasos emprestados com seus vizinhos. Ela foi lá, obedeceu a ordem do profeta. Aí você vê a Bíblia dizer: se você crê nos profetas, prosperareis. Mas para a gente tomar posse, queridos, temos que crer na prática, não na teoria. Porque Jesus falou assim: a fé sem a obra é morta. Se eu creio e não faço, a minha fé não vale de nada. Então, para Deus, eu tenho que crer e fazer. Aí Deus se agrada. Então a mulher fez isso, ela tomou atitude, ela foi lá, tomou vasos emprestados. Aí Eliseu tomou falar com ela: agora entra na tua casa, no teu quarto, tu e teus filhos, e fecha a porta. Aí você entende quando Deus fala bem assim: entra quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao Senhor em secreto. Porque Deus trabalha muito no secreto, naquilo que ninguém vê. Deus trabalha muito em silêncio. Deus nem sempre vai mostrar em evidência, não. Deus primeiro faz no secreto. Jesus operava muitos milagres no secreto. E muitas vezes que ele fez milagre, ele falava: vá e não conte a ninguém. Porque Jesus não tinha intenção de mostrar nada. Porque não temos nada para estar mostrando. Quem tem que ser visto na minha vida, na tua vida, é Deus. A presença dele é real na terra, mas ele precisa ser visto no meio dos homens. Porque existem muitas pessoas no mundo
essa comunhão, essa intimidade. Glória a Deus. Eliseu tinha. Porque Deus revelava no profundo aquele homem. Porque o homem buscou de Deus essa graça, queridos. Se nós queremos ver Deus se manifestar em nossa vida, em nossa casa, temos que nos buscar o Senhor, se disponibilizar a querer a Deus. Porque o servo do Senhor Isaías fala bem assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quando olho para esse texto, eu vejo que essa mulher, ela clamou. E clamar, queridos, dá a ideia de orar, pedir, suplicar. Ela clamou a Eliseu, mas Eliseu representava Deus. Então, às vezes, o que falta em nossa vida, essa atitude de fé, é a gente clamar. Porque todos nós oramos, querido, mas a oração sem fé, ela não tem ação. A oração sem fé não agrada a Deus. Deus não ouve. Deus, Ele quer atitude em nossa vida, queridos, uma oração com fé, com convicção. Deus, a gente ora crendo que Ele vai fazer. Porque quando você dobra o seu joelho para orar, o inimigo luta para você não orar, porque ele sabe que o poder da oração do justo pode muito ter seus efeitos. E aquela mulher viu que se ela clamasse, ela ia obter uma resposta. Por isso que ela clamou a Eliseu. Ela tinha certeza, queridos, que ela não ia sair dali da mesma forma. Algo iria acontecer na vida daquela mulher, e não foi diferente. Aquela mulher, ela entra no quarto, pega os vasos emprestados e faz como o profeta lhe orientou. Derrama um pouquinho em cada vaso, aquele cheio bota a parte, e assim ela fez. Aí você vê como Deus trabalha na vida do seu povo quando Ele vê a fé em ação. Aquela mulher não conhecia, queridos, talvez a Deus como a gente conhece hoje, através da Bíblia, dos milagres, do que acontece na nossa vida, do que a gente já vivenciou, do que a gente tem vivenciado. Mas aquela mulher creu. Aquela mulher tomou uma atitude que muitas talvez não tomariam, de fazer o que o profeta orientou. E ela foi lá e encheu os vasos no quarto, mas teve uma hora que os vasos acabou. E ela perguntou ao seu filho: traz mais vasos? E o seu filho falou: terminou os vasos. E o azeite parou. Mas se tivesse mais vasos, Deus mandaria mais para ser cheio aqueles vasos. Porque ali foi um milagre que só Deus tem o poder de fazer. Jesus pega aqueles peixes, aqueles pães e multiplica, a ponto de mais de 5.000 pessoas se alimentar. Porque aonde tem poder de Deus, queridos, algo tem que acontecer. Aonde Jesus está, verdadeiramente algo acontece. Quando Deus está presente, queridos, não fica da forma que está, não. Mas tem mudança, tem transformação, tem milagre para acontecer. Porque Deus, Ele atua na face dessa terra. E aquela mulher obteve vitória, porque Deus estava naquele lugar. O profeta foi lá na direção do Senhor, falando que aquela mulher, ela creu, tomou posse e Deus abençoou. Quando aqueles vasos é cheio, Eliseu falou para aquela mulher: mulher, vai, vende esse azeite. Naquele tempo era tão escasso o azeite, era tão difícil achar azeite, mas Deus mandou em abundância para aquela mulher, para a mulher não ter falta nunca mais. Você vê que a abundância foi tanta na vida daquela mulher, que ela vendeu o azeite e viveu durante tanto tempo com aquele maná, com aquele poder que Deus fez na vida dela. Queridos, porque para Deus, queridos, não existe dificuldade, não existe limitação. Muitos não creem porque não vê a Deus, mas a gente não precisa ver para crer, não, que a gente não é Tomé. Tomé precisou ver as mãos de Jesus curada para crer que Ele havia ressuscitado. A gente não vê a Jesus, a gente não precisa ver as mãos curadas, a gente não precisa de nada, só que está registrado, escrito na palavra. Se creres, Jesus falou, verás a glória de Deus. Se você crê no registro da Bíblia, no que Deus deixou aqui para nós, você toma posse do que está escrito. Deus fala: se pedires com fé, crendo, recebereis. Então, é promessa, queridos,
de um Deus que não falha. Só precisamos acreditar no que Deus já deixou registrado para nós. Temos que crer, queridos, porque às vezes Deus tem algo para fazer na nossa vida e não chega logo porque a gente tarda a vitória. Como quando a gente não acredita, quando a gente duvida, quando a gente não crê, quando a gente fica com a fé oscilando. Deus não se agrada. Deus, ele quer uma fé viva, atuante. Quando você mostra para Deus, não para as pessoas não precisam ver nada. Deus, só Deus precisa ver o teu coração. Quando você mostra para Deus que você está crendo na ação que Ele vai fazer na sua vida, é o suficiente. Queridos, eu digo isso porque eu já vivenciei isso, queridos. Muitas vezes eu orava a Deus crendo, e muitos ao meu redor, quando eu contava, duvidavam. Muitos não criam, muitos zombavam, muitos criticavam, mas eu continuava crendo que Deus ia fazer, e Deus fez. Quantas bênçãos que Deus fez na minha vida, quantos milagres, que eu orei ao Senhor e muitos não acreditavam. Eu lembro que quando eu vim de Cachoeira para cá, que eu morava em Cachoeira, eu falava: Deus, eu moro aqui em Cachoeira, mas eu vou para Salvador, Senhor, eu quero trabalhar e estudar. Mas ninguém acreditava. Muitos duvidavam. Mas eu crendo que Deus ia fazer algo na minha vida diferente. Estava crendo. E Deus abriu a porta de emprego. Deus primeiro me mostrou em sonho. Eu trabalho nesse lugar. O lugar é muito grande. Eu nem sabia que existia. Mas quando eu cheguei em Salvador, Deus me colocou lá. Ele pegou, passei, saí de um culto na igreja. Passei, falei: Deus, eu vou trabalhar nessa loja aí, gente. O Senhor vai botar aí. E Deus me colocou lá. Deus honrou a palavra. Porque a palavra de Deus é fiel e não falha. Eu falei: Deus, eu quero viajar para São Paulo de avião. Era um sonho. Ninguém falou que eu nunca tinha andado de avião, só manhã. Eu falei: mas eu vou. Ninguém acreditava, porque eu não tinha recurso. Mas eu tinha fé. É por isso que eu digo a você, querido, use a fé. Você não precisa ter dinheiro na sua conta, dinheiro no seu bolso, na sua mão. Use a fé. Porque eu digo a você, tudo que eu usei a fé, eu recebi. E Deus me levou para São Paulo 3 vezes de avião. Tem gente que nunca andou até hoje. Menina, quando eu já andei 3 vezes. Eu falei: porque Deus é Deus. Quando a gente pede ao Senhor com fé, a gente recebe. Eu falei: Deus, eu quero fazer agora a faculdade. Eu vou usar a palavra. Eu falei: Deus, se eu pedir com fé, eu recebo. Eu falei: Deus, eu quero agora estudar. Eu quero ter um superior, eu quero ter uma profissão. Ninguém acreditava. Ninguém cria que Deus ia me dar e Deus me deu. Aí Deus me coloca lá. E eu falei: Deus, agora eu quero estudar sem pagar nada. Aí Deus me faz passar no ProUni 100%, me bota lá. Eu falei: eu quero me formar sem pagar nada. De 2 anos para cá, eu estou sem pagar nada. Porque Deus é assim. Ele abre porta aonde não há porta. Como Deus fez lá em Eliseu, no passado, Ele faz hoje. Ele faz agora, Ele faz no presente, agora e no futuro. Por isso Deus, Ele fala comigo, contigo: persevera orando, crendo e clamando. Porque Ana orou por um milagre. Ninguém acreditava, mas Ana cria. Ana acreditou que Deus iria dar o que ela precisava, o que ela pediu, o que ela queria. Era um desejo do coração. Algo que ninguém sonda, só Deus. Ela foi no templo orar. O sacerdote não entendeu, ninguém entendeu. Era zombada, era criticada. Mas Deus se lembrou de Ana. O que importa não é que as pessoas pensam a seu respeito. Não é que as pessoas definem quem é você. É quem Deus. É o que Deus pensa ao seu respeito. Porque quando você clama ao Deus do céu, quando você confia no seu grande poder, queridos, não tem nada e ninguém que possa impedir de Deus atuar na tua vida. Eu digo a você que eu já vivenciei muitos milagres, muitas vitórias, que muitos não criam, mas eu tomei posse. Porque eu falei: Deus vai fazer, Ele vai realizar. Então, se você crê, como essa viúva creu. A viúva creu no profeta, na palavra que Deus usou aquele profeta. Porque ela creu, porque ela fez segundo a orientação do profeta.
Deus teve que atuar, Deus teve que agir na vida e na casa daquela viúva. Talvez muitos não acreditassem, talvez muitos criticassem ela, mas Deus, que não se atrasa em sua ação, só chega na hora certa. Chegou um dia, chegou uma hora, chegou um momento que Deus teve que chegar naquele lugar. Muitos achou que ela ficava da mesma forma que ela estava. Muitos achou que a vida dela não ia mudar, ia ficar da mesma maneira. Mas o Deus que sonda pensamentos e corações, Ele sondou aquele coração. Ele viu aquela situação e viu aquela necessidade. E Deus não deixou ficar da mesma forma que estava, mas usou o profeta para ir ter com aquela mulher. E algo teve que acontecer naquele lugar. Aquela mulher ficou muito conhecida pelo que Deus fez na vida dela, pelo milagre que Deus atuou na vida dela. Queridos, não desista de orar, não pare de clamar. Você pode orar hoje e não ver nada acontecer, não pare de clamar. É em oração, queridos. Eu gosto muito da passagem de Daniel. Daniel orou ao Senhor. O diabo tentou usar, impedir a oração de chegar até o céu, mas ele não conseguiu. Porque Deus enviou o seu anjo que luta com Satanás e dá vitória a Daniel. O anjo desceu, veio falar com Daniel. Daniel, homem muito amado, eu vim por causa das suas palavras. Daniel só estava falando com Deus. Mas o Deus que sonda o coração quebrantado e não rejeita, Deus viu que Daniel precisava, que ele orava ao Senhor. E quando Deus decidiu atuar, não teve nada que impedisse. A vitória teve que vir para Daniel. É por isso que eu digo a você, querido, ore ao Senhor. Se não aguenta orar ajoelhado, ore sentado, ore em pé, ore deitado, ore como for, mas ore, não pare de orar. Amém. Porque uma hora Deus vai chegar. E quando Deus chegar, você vai ver em ação. Porque Deus, ele atua. Deus, ele fica em silêncio, mas ele também faz, ele também atua. Uma hora Deus vai chegar, e quando Deus chegar, você vai ter o que contar do que Deus tem feito na tua vida. Você vai fazer como um salmista, você vai contar as maravilhas do Senhor. Então não pare de clamar, porque Deus, ele é fiel para fazer aquilo que lhe apraz, mas também é um Deus fiel e justo para realizar o desejo do coração. Muitos desejos do meu coração Deus realizou, queridos. O tempo nem dá para contar, são muitas bênçãos, muitos milagres. Mas eu fico feliz com o que Deus faz, porque isso me dá mais motivo ainda de não parar de orar, de continuar orando. Mesmo sem força, mesmo fraquinho, mesmo triste, mesmo desanimado, mesmo grávida, barrigona, ajoelho, não dava ajoelhar, eu fico sentado, eu fico em pé, mas eu não posso parar de orar, porque eu sei que grandes coisas, querido, Deus vai fazer nessa terra, e eu creio assim. Eu creio que o Deus do céu não parou de trabalhar, não. Eu creio que o Deus do céu não se cansa em suas ações. Eu sei que grandes coisas Deus vai fazer na vida do seu povo na terra, porque o mundo precisa conhecer o poder de Deus. O mundo precisa conhecer quem é o nosso Deus, o Deus invisível, mas o Deus real, um Deus que faz aquilo que ninguém pode fazer. Então não cesse de clamar o teu Deus, não, porque muitos podem ver e achar que nada vai acontecer, mas o teu Deus, ele tem um tempo determinado para tudo, tudo abaixo desse céu. E quando chegar o tempo dele, queridos, Deus, ele vai fazer. Agora, não desfaleça a sua fé, mas creia, acredite, viva na esperança do Senhor, viva crendo no que Deus ainda tem para fazer na tua casa. Porque eu lembro que eu orei com um tio meu, nunca vou esquecer disso, eu orava. Ele estava anos afastado, anos, mas eu orava, minha irmã, com convicção. Eu orava crendo que Deus iria libertar e ia trazer de volta. E quando menos esperei, Deus trouxe ele de volta. Quando menos esperei, eu estava viajando, eu estava em Cachoeira. Quando eu voltei, ele já tinha dito para o meu esposo que tinha se entregado para Jesus. Isso para mim foi uma vitória tão grande que você nem imagina. Eu vi fruto
fruto da oração sendo respondida. Como é que eu vou parar de orar? Como é que eu vou parar de pedir ao Deus do céu? Eu sei o que Ele faz. Eu sei que Ele tem um tempo para agir na terra. Eu sei que Ele tem um tempo para tocar nas pessoas. Eu sei que Ele tem um tempo para falar o coração de alguém. Eu não posso parar de orar. Eu não posso parar de conversar com Ele. Porque quando eu falo com Ele, Ele me ouve. Quando chega o tempo dele, Ele me responde. Então não pare de orar. Eu tenho certeza, queridos, que pessoas serão libertas, almas serão convertidas, portas se abrirão. Deus vai fazer milagres nessa terra. Mas você precisa crer. Se você crer, você vai ver acontecer. Você vai receber e vai ter o que contar de Deus. Não só na igreja, mas em qualquer lugar que você passar. Você vai ter o que contar para edificar e aumentar a fé de muitas pessoas. Amém, queridos?